sou Anny Moura, secretária nacional de Mulheres do PT, e nós vamos de mais um programa do Elas por Elas, hoje falando dos 14 anos da Lei Maria da Penha. Aqui conosco está a nossa querida Tainá. Eu não vou me arriscar a falar o sobrenome, Tainá, porque é um nome bem interessante, Iared, mas aí se eu estiver errado você me corrige, que é advogada, assessora de projetos da Conectas e colaboradora do coletivo Me Representa e Treta Aqui. Eu adoro esse nome, Treta Aqui, eu acho ótimo. A nossa companheira Soninha, que é a Sônia Coelho, mas é uma grande companheira militante da Marcha Mundial de Mulheres, Soninha em todo lugar, e a nossa querida deputada Érica Cocai, nossa deputada federal pelo PT do DF, uma grande companheira aguerrida, que eu tenho muito orgulho de ser deputada do nosso partido e que a gente aprende muito. Bom, companheiras, hoje nós vamos falar sobre a Lei Maria da Penha, que foi sancionada em 2006, no dia 7 de agosto, no governo Lula, que ela cria mecanismos de prevenir e coibir a violência doméstica, familiar, contra mulheres. Ela classifica a violência em 5 tipos: a patrimonial, sexual, física, moral e psicológica. É muito engraçado que esse tema, ele tem sido muito comentado como se a violência tivesse começado na pandemia. Ah, nossa, tem a violência na pandemia. Na verdade, não é. A gente vem enfrentando isso ao longo dos anos e antes de começar a pandemia, 2018 e 2019, nós já tínhamos índices altíssimos de feminicídio. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco nesse bloco aqui a importância e os desafios que nós temos dessa questão da Lei Maria da Penha. Sem sombra de dúvida, é uma conquista, mas a gente sabe que no dia a dia a dimensão que tem, os entraves que tem. Então, queria escutar vocês nessa perspectiva da lei, a importância e os desafios que temos hoje. Vamos começar essa rodada com a Tainá. Primeiro, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Um pouquinho mais alto, Tainá. Fala um pouquinho mais alto. É que eu estou com um fone que é o microfone. Então, eu acredito que eu vou ter que falar bem alto para vocês poderem me ouvir. Mas eu acredito que a gente deva também observar a importância da Lei Maria da Penha na perspectiva de reconhecer a importância da luta das mulheres que fizeram um trabalho de incidência para que essa lei pudesse existir. E compreender que, infelizmente, ela vem de um episódio triste da leniência do Estado em relação à violência de gênero no Brasil. Porque, infelizmente, assim como as questões relacionadas à questão racial, ao racismo, à injúria racial e outras disposições que são relativas a direitos antidiscriminatórios, hoje o judiciário brasileiro tem uma dificuldade muito grande de reconhecer e aplicar a lei quando se trata da violação de direitos de determinadas pessoas da população. E as mulheres, infelizmente, são impactadas por essa leniência, por essa relativização de direitos. E aí foi daí que surgiu a Lei Maria da Penha, né? Graças ao infeliz episódio que a doutora Maria da Penha sofreu, que foi reiteradas vezes violentada, agredida e signatária de tentativas de feminicídios por parte de seu ex-companheiro. Diante disso, a gente tem uma legislação que é observada da perspectiva da população, infelizmente ainda como apenas uma legislação relacionada à punição, como uma legislação relacionada ao encarceramento, que não é a realidade técnica da lei. Porque a Lei Maria da Penha, ela vem de uma lei que constrói e solidifica a possibilidade de extensão de políticas públicas e aplicação de direitos que têm a ver com direitos sociais, com aplicação de benefícios interdisciplinares, com atendimento relacionado ao social, psicológico, moral e jurídico dessas mulheres que, porventura, vão sofrer a violência doméstica. Eu acredito que seja principalmente por essa perspectiva que a gente precisa analisar. Porque hoje, por exemplo, nós estamos numa pandemia. E se a gente observar os números alarmantes relacionados à violência de gênero, a gente vai perceber que o Brasil ainda é o 5º país em número de feminicídios do mundo, que, de acordo com o Ministério da Violência, a cada 2 horas uma mulher é morta por conta da violência de gênero.
que os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública vêm mostrando que a cada 9 minutos uma mulher é vítima de estupro no Brasil. O CNJ explica que a cada 2 minutos uma mulher registra uma agressão em relação à violência disposta dentro da Lei Maria da Penha. E o mapa da violência mostra que 43,1% desses casos de violência ocorrem dentro de casa e que 70% dos responsáveis dessa violência são os companheiros ou companheiras. Isso significa dizer que a gente tem 14 anos de avanço de uma lei que faz com que a gente tenha mais chance de buscar os nossos direitos e de lutar contra a violência, contra o feminicídio. Mas demonstra também que a falta de conhecimento em relação à aplicação da lei, no que se refere à política pública e ao crescimento e expansão dela, faz com que a gente perca a oportunidade de salvar mais vidas, principalmente quando a gente tem mulheres dentro de casa, tendo a sua rotina de trabalho e produção acadêmica reduzida por conta das tarefas, sendo novamente aí subutilizada e inflada de um excesso de trabalho doméstico e de cuidado com crianças, com as pessoas que estão doentes e tudo mais, que faz com que a gente perca a oportunidade de pensar no que deve ser feito em benefício dessas mulheres que estão dentro de casa, já que em 70% dos casos, a casa é um dos lugares mais violentos e perigosos para essas mulheres. Para além disso, a gente precisa reconhecer também que a maior parte das mulheres que sofrem a violência doméstica são mulheres negras. E são pessoas que já sofrem as microopressões do racismo estrutural, estruturante, do machismo institucional e também estrutural. E a gente precisa considerar isso para reconhecer que essas mulheres negras estão inseridas dentro de uma multidimensionalidade de opressões, quando são mulheres cis, e dentro de uma possibilidade de sofrer feminicídio, num silêncio na relativização do tipo penal em si, quando são mulheres trans e travestis, que ainda, infelizmente, não são consideradas mulheres pela maioria das instituições de justiça do Brasil. E acaba que a gente, apesar de ser reconhecido, inclusive pela ONU, que a gente está numa pandemia, dentro de uma pandemia, que é reconhecer que a violência doméstica, que a violência de gênero é uma pandemia sobreposta à pandemia biológica da Covid-19, é ter a relativização da possibilidade de compreender o aumento dos pedidos de ajuda no 180, a relativização do trabalho que é feito no Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos, e o escamoteamento dessa pauta em relação a essas pessoas que estão sendo vítimas e as que poderiam ser defendidas, as que poderiam ser acolhidas em detrimento de se fazer concursos de máscaras e de se participar em outras reuniões e outras coisas que fazem com que a gente acabe tendo um alargamento dessa violência, a maior disposição para a possibilidade de violência letal para essas mulheres, de feminicídio e de violência doméstica, e da não incidência do uso dos aparelhos de política pública, e também a super precarização das mulheres que gerem esse tipo de aparelho, porque, infelizmente, a maioria dos aparelhos que eu conheço são todos geridos por mulheres, feliz ou infelizmente, mas infelizmente porque elas são precarizadas e não têm a possibilidade de fazer a quarentena isoladas dentro de casa. Então, isso coloca tanto as mulheres que são vítimas de violência aí, de frente a uma possível exposição ao vírus, para além da violência doméstica, quanto as trabalhadoras que estão nesse lugar. Por isso que eu acredito que quando a gente fala da Lei Maria da Penha e reconhece os benefícios que ela traz, a gente precisa deslocar o assunto relacionado à construção teórica que diz respeito a essa legislatura, a essa construção legística, para dentro do significado de observar a construção, a solidificação, implantação e manutenção das políticas públicas postas, como as casas das mulheres brasileiras nos estados, os centros de defesa e convivência da mulher em outros lugares, os aparelhos que são ligados ao Ministério da Mulher, mas que poderiam ser utilizados mais frontalmente para reconhecer o trabalho feito dentro da institucionalidade, se aliar a ele, mas também os aparelhos que são da sociedade civil, como o mapa do acolhimento, por exemplo, que vem dentro de uma perspectiva de análise da política pública da Lei Maria da Penha,
para se tornar uma rede de apoio solidificada para atendimento de mulheres por outras mulheres que fazem parte do judiciário, que são psicólogas, que são das sociais e tudo mais. E a partir daí, eu acho que a gente precisa entender que a Lei Maria da Penha foi um pontapé importante para que a gente pudesse ter o alargamento de outros projetos de lei e outras proposituras, tanto no Congresso Nacional, como nas Assembleias Legislativas, como nas casas de vereadores, para entender que os atendimentos também geram incidência de advocacy desses grupos que são helplines, mas que acabam fazendo uma articulação de forças sociais para a expansão da aplicação desses direitos e para a solidificação de outros, mas reconhecer principalmente a importância do debate relacionado à Lei Maria da Penha dentro da incidência e campanhas tanto de educação quanto de campanhas relacionadas a projetos de lei importantes, como projetos de lei que tentam retirar desses possíveis agressores porte, posse e registro de arma de fogo, para que essa mulher tenha um mínimo de chance de não ser violentada com esse tipo de mecanismo, com esse tipo de aparelho letal. E nesse sentido, a gente precisa reconhecer também que as mesmas mulheres que estão entregando comida dentro das quebradas, das favelas, das periferias, as mesmas que estão fazendo atendimento nesses aparelhos de atendimento social, interdisciplinar, de atendimento à mulher, são as pessoas que acabam, assim como Médicos Sem Fronteiras e tudo mais, fazendo a incidência ativa e esse atendimento primordial para mulheres em situação de violência. Porque às vezes, e muitas das vezes eu digo, pelo atendimento que eu fiz durante a pandemia, por meio da Rede Feminista de Juristas, da qual eu sou membro, em parceria com a Volvo, o ato de você entregar uma cesta básica, entregar uma roupa, entregar uma marmitex de comida, é a ponte que faz com que a gente consiga fazer esse atendimento e explicar para essa mulher que canais estão abertos, quais que ela pode utilizar, qual que ela pode buscar e fazer valer a letra da Lei Maria da Penha, ainda que não pela institucionalidade, mas como forma de busca ativa dos grupos sociais, de fazer um trabalho de incidência que leve a educação legislativa para os rincões do país. Eu quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui, de conversar com vocês. Anne, muito obrigada pelo convite. Sônia, é um prazer te ver aqui. Eu assisto muito os seus trabalhos e sou muito grata pela oportunidade de aprender sempre com vocês, porque só existe caminho hoje para a gente atuar, porque pessoas como você e como a doutora Érica fizeram um trabalho antes para que a gente pudesse trilhar nesse caminho de tijolos construído por vocês. Muito obrigada. Eita, a Tainá abriu a nossa live hoje já botando todas as questões da Lei Maria da Penha e relacionando com o que a gente tem enfrentado. Eu quero agradecer a todo mundo que está chegando. Eu vou ter que sair, mas eu vou continuar acompanhando. Tá bom. Eu quero agradecer a todo mundo que está chegando aí. É bom que a Tainá já botou vários elementos aqui para a gente conversar. Agradecer a todo mundo que está acompanhando a nossa live na TVPT, Elas por Elas. A Tainá fez uma abertura aqui, né? Falou de vários pontos. Agora, vamos lá, Soninha. Teu microfone, Está fechado. Agora vai. Então, boa tarde, Érica, boa tarde, Anne, é um prazer estar aqui, agradeço o convite, né, para falar da Lei Maria da Penha. Todo mundo sabe que isso foi uma conquista fundamental, né, do movimento feminista e que foi muito bom, né, que aconteceu justamente no governo Lula, né? Acho que se não tivesse um governo como Lula, dificilmente a gente teria conseguido aprovar uma lei como a Lei Maria da Penha, que é uma lei integral, que é uma lei importantíssima, e foi importantíssimo, né, para demarcar, né, que o Estado ele tem que ter compromisso com o combate e enfrentamento à violência, né? Então, essa lei ela foi fundamental nesse sentido. Agora, a gente também olha, né, assim, a lei, né, ou as leis, né, que nós temos em relação à violência, né, olhando também de uma forma mais geral,
para a sociedade, né? Nós vivemos numa sociedade patriarcal, numa sociedade racista, e essa violência ela é estrutural, né, do patriarcado, né? Ela é a mais grave, né, expressão aí das desigualdades que a gente vive na sociedade, né, que é a verdadeira causa da violência. Então, nesse sentido, é importantíssimo a gente olhar as várias dimensões, né, que muitas vezes permite que a violência contra a mulher ela se perpetue. E é importante a gente falar isso, porque às vezes as pessoas falam: ah, mas o que adiantou vocês criarem uma lei? Criou uma lei que é maravilhosa, mas a violência continua aumentando, mas continua a ter violência, então não adianta ter lei, para que tem lei? Não, é fundamental ter lei, é importantíssimo ter lei, foi importantíssimo ter criado, mas a gente tem que olhar a violência nessas várias dimensões. Então, nós temos que mudar e romper muitas coisas na sociedade, né, para acabar com a desigualdade, para construir igualdade, para construir autonomia, né, para as mulheres, para que a gente possa romper a questão da violência. Né, mas não significa que você não tenha que ter lei. Então, é um conjunto de coisas que nós temos que ter na sociedade. Você tem que ter condição das mulheres acessar a creche, das mulheres poder ter salário igual, trabalho igual, das mulheres poder ter acesso à moradia, à terra, né, à renda, há uma série de condições materiais, né, para que ela possa ter melhores condições de enfrentar a violência. A gente sabe o que é a violência contra a mulher. Ela é um mecanismo, né, de controle do corpo, da vida das mulheres na sociedade. Então, não é algo fácil, é algo muito complexo, né, para a gente lidar na sociedade e romper, e para isso o Estado também tem um papel fundamental. Só que se a gente olhar nessa pandemia, nessa conjuntura que nós estamos vivendo, o que foi acontecendo? Bom, desde o golpe, para falar assim rapidamente, não me estender muito para a Érica depois poder falar, logo depois do golpe, o que a gente foi tendo? O desmonte das políticas públicas, justamente para implantar, né, esse sistema ultra neoliberal, né, que também é extremamente, né, se articula, é extremamente conservador, ele se articula com o conservadorismo, ele prescinde da democracia, ele precisa, né, da violência, ele atua com muita violência sobre a classe trabalhadora, mas também sobre as mulheres, né? Tem uma companheira feminista, que era até de Brasília, né, que é da Argentina, Rita Segato, ela fala que esse momento que a gente está vivendo desse sistema ultra neoliberal, conservador, racista, machista, ele propicia um mandato de potência para os homens. Então, os homens, nesse momento, nessa conjuntura, nesse contexto que nós estamos vivendo, se acirra o machismo. Então, os homens se sentem muito mais à vontade para exercer a violência contra a mulher da forma que exercem. Então, por isso que a Anne estava falando no começo, não é a pandemia que aumentou a violência, a violência contra a mulher ela já estava aumentando, então você chega na pandemia, você está isolada junto com o agressor, etc., então isso vai aumentar muito mais a violência. E tem um aspecto que foi desmontado, né, que esse governo desmontou, que foi uma estratégia que eu acho que era estratégia muito importante, que foi do governo Lula e Dilma, que foi a estratégia de construir um pacto nacional pelo enfrentamento à violência contra a mulher. E o que era esse pacto? Era fazer interpelar estados e municípios para que estados e municípios pudessem combaterem, fazer o enfrentamento à violência contra a mulher, seja propiciando serviços, formação para os trabalhadores,
seja fortalecendo as redes de enfrentamento, construindo, reformando equipamentos. Então, você tinha uma pressão, né, federal para que isso funcionasse nos estados, porque às vezes você tem uma lei federal e como é que ela se desdobra na sua cidade, no seu município? Então, tinha todo esse incentivo, tinha recursos. Se você olhar agora no ministério aí, né, da família, que ele de mulher não tem nada, diz que é da família. Você não tem recurso para o enfrentamento à violência, e um pouquinho que tem nem foi gasto. Então, não está tendo nenhuma atuação do ponto de vista do governo federal para fazer o enfrentamento à violência contra a mulher. E quando foi desmontando a SPM, todas essas políticas, também a gente foi observando que nos municípios teve meio um efeito dominó, e muitos municípios também foi se desmontando, né, serviços de atendimento à violência. Né? Então, essa é uma situação que nos coloca num lugar de muito mais vulnerabilidade nesse momento, e sem condições de implementar a Lei Maria da Penha como ela deve ser implementada, porque ela é uma lei tanto do ponto de vista que ela trabalha tanto do ponto de vista punitivo como do ponto de vista preventivo. Então, o que acontece nesse momento? Até funciona a delegacia muito mal, né, que a gente sabe nos estados que funciona, aquele equipamento, mas do ponto de vista preventivo, e isso é um entrave, isso é uma coisa que nós temos que bater muito, que é como que os aspectos preventivos da Lei Maria da Penha, ele tem que estar colocado também, tem que ser implementado para não ficar só com a visão que a Lei Maria da Penha é pôr homem na cadeia. Tem uma série de questões de mexer nos currículos escolares, de ter campanhas educativas, de articular essa visão que traz, inclusive de fazer o trabalho intersetorial, com uma equipe multiprofissional, pensando na assistência, pensando na saúde. Essa visão multissetorial ela é fundamental para a lei funcionar e tudo mais. E isso muito pouco está acontecendo agora e se junta com o machismo do judiciário, que a gente sabe, como a Anne falou, dos entraves, que é um grande entrave também para implementar a Lei Maria da Penha. Mas eu acho que a gente cumpre esses anos, esses 14 anos da Lei Maria da Penha, aí na resistência, né? Nós, como movimento, na resistência, para que ela funcione, mas a gente sabe que não é só a lei, né? Nós sabemos que depende de outro, né, modelo de produção, reprodução que funcione pensando na vida das pessoas, a gente sabe que depende dos movimentos, da atuação dos movimentos, etc. Mas é muito bom a gente ter essa lei e a gente ter conquistado no governo Lula. É muito importante esses espaços da TVPT que a gente faz, que é o programa Elas por Elas, porque a gente fala de muita coisa que as pessoas vão se perdendo, vão esquecendo. E é muito legal aqui agora, porque tem essa perspectiva do movimento e de tudo aquilo que podia, claro, é uma vitória das mulheres, mas tudo aquilo que a gente podia avançar de forma estrutural, da efetivação da lei, do dia a dia. E aí tem a parte do parlamento agora, da Câmara Federal, Érica, como vendo tudo isso que deve dar, isso deve incomodar, a Lei Maria da Penha deve incomodar umas pessoas, sim, eu tenho certeza. Conta para nós esses desafios. Bom, primeiro, uma alegria estar aqui fazendo essa discussão com a Sônia, enfim, com a Tânia, fazer essa discussão sobre a importância da Lei Maria da Penha. Drummond ele tem uma frase que diz assim: as leis só não bastam, porque os lírios não nascem das leis. Então, eu penso que as leis, elas por si só não bastam, elas são instrumentos de conquista de direitos. E essa lei só pôde existir porque havia uma sensibilidade do governo federal à época, o governo Lula, que construiu um grupo de trabalho, ela foi tecida, essa lei, com a participação muito intensa da sociedade civil, dos movimentos de mulheres, para que nós pudéssemos construir a terceira melhor legislação de todo o mundo em combate à violência doméstica que atinge as mulheres. A violência doméstica por si só ela tem um nível de crueldade muito intenso.
porque muitas vezes eu penso que quando a gente está na rua, ninguém sabe quem nós somos anônimos. Em casa que a gente tem nome, tem história, é em casa que a gente tem laços afetivos. E tem milhões de mulheres no Brasil que têm medo de voltar para casa, porque a violência doméstica ela funciona como arrancar a pessoa de dentro dela mesma. É como se houvesse um esvaziamento da pessoa. Por isso ela tem uma semelhança muito grande com o processo de tortura, porque vai despersonalizando. E, de repente, a mulher olha para dentro dela e ela virou o espelho do desejo do homem, que é parte de um colonialismo que nós não fizemos o luto dele. Os donos da terra se sentem sentiam dono das mulheres, das crianças, dos trabalhadores, as pessoas como se fossem coisas e propriedade. E a lei, quando ela vem neste processo de construção, e como fruto desse processo de construção, ela também é semente. Ela é semente porque ela desnaturaliza a violência doméstica que atinge as mulheres. O fato de desnaturalizar, e essa narrativa ela foi ganhando o mundo, todos os cantos do Brasil, se desnaturalizou essa violência, que é alimentado, o patriarcalismo, penso eu, pela lógica patrimonialista, que está vigente e bastante atuante na Câmara Federal. Nós temos pelo menos 3 tipos de fundamentalismo: o fundamentalismo religioso, dos que acham que alguns têm direitos e outros não têm direitos, que querem romper, inclusive, a laicidade do Estado e que colocam a família, em grande medida, como algo abstrato. A família é concreta, ela é feita de afeto, é feita de relações, é feita de construção. Não pode ter uma instituição família que ela seja esvaziada no seu conteúdo de afetividade e de formação humana. Mas também o fundamentalismo patrimonialista, dos que acham que o patrimônio se sobrepõe a qualquer coisa, e do fundamentalismo punitivista. Então, nós vamos ter esses 3 fundamentalismos que se aliam e que ganham uma força muito grande durante a gestão de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha trouxe a centralidade da agenda fundamentalista para o Congresso Nacional, para a Câmara Federal. E foram esses fundamentalismos que se construíram como núcleo duro de apoio ao atual presidente da República. Jair Bolsonaro ele nasce com um compromisso com esta pauta fundamentalista. E essa pauta fundamentalista, ela representa a tentativa que eles querem construir de profundos retrocessos. Profundos retrocessos. Se nós vencemos uma crise, aí tem razão Simone de Beauvoir, ela atinge todo mundo e atinge mais as mulheres, mas não é só isso. As crises, elas também colocam em ameaça, em situação de fragilidade, as conquistas dos direitos. As crises, elas por si só, elas ameaçam. E nós estamos vencendo um trançar de crise. Uma crise sanitária, uma crise econômica, uma crise social, uma crise ambiental, uma crise política, uma crise ética, enfim. São as crises que fazem parte, constroem a gênese deste próprio governo. Então, nesse sentido, nós temos desafio para serem vencidos dentro do Congresso Nacional. Dentro do Congresso Nacional, porque ainda que nenhum deles tenha coragem de dizer que se contrapõe à Lei Maria da Penha, mas elaboram proposições que ferem a própria Lei Maria da Penha. O que eu digo com isso? O que é uma escola sem partido com a proibição de discussão de gênero dentro das escolas? Porque a Lei Maria da Penha, foi dito bem pela Sônia, ela é uma lei que busca um atendimento integral, um enfrentamento integral. Ela fala de prevenção, mas ela fala de proteção também. Ela fala das medidas protetivas. E se você tem um Estatuto da Família que diz que família é família com felicidade ou sem felicidade, com afeto ou sem afeto, você está invadindo, inclusive enfrentando, a lei do divórcio, que é de 77, que deu o direito às pessoas desconstruírem laços familiares ou conjugais se não te trazem nem felicidade e se não tem mais afeto. Ela também é uma lei, punitiva. Ela tem um caráter punitivo porque isso ajuda a desnaturalizar. Você achar que a violência doméstica era um crime menor, hierarquizar os crimes de ódio, e particularmente os crimes construídos no sexismo, na LGBTfobia, no racismo, significa você cobrir com o manto da impunidade esse nível de violência. E ela também é uma lei que provoca uma série de políticas públicas, uma assistência com políticas públicas multifacetadas para que a mulher possa romper a situação
de violência e romper a situação de subalternidade, que é uma construção de gênero. Então, veja, se você vê que a lei ela tem esse caráter integral, e você tem escola sem partido, ao mesmo tempo a tentativa de retroceder nos direitos reprodutivos, se você tem Estatuto da Família com todas essas características, são enfrentamentos que são postos todos os dias em proposições legislativas ao que significa a Lei Maria da Penha. E, por fim, também houve, não apenas no legislativo, mas houve um fenômeno que foi a apropriação do Poder Executivo pelo contrário das políticas que deveriam ser efetivadas. Nós vamos ver que no Ministério dos Direitos Humanos, Família e da Mulher, enfim, que esse ministério ele foi tomado, ele ficou refém de uma lógica que é antifeminista, que é uma lógica machista, que é uma lógica racista, que é uma lógica LGBTfóbica. Então, quando você tem um programa desenvolvido pela ministra que diz salve uma mulher, já tem uma concepção extremamente equivocada. Né? Nós não queremos ser salvas, né? Nós queremos romper com os mitos dos contos de fada, das princesas que passam por grande sofrimento e que são salvas por homens. Nós queremos termos os instrumentos, isso significa ter orçamento, ter as propostas e ter os programas necessários para que nós tenhamos os instrumentos para que possamos exercer uma humanidade que pressupõe condição de sujeito. A gente só é humano quando a gente vive a liberdade, quando a gente vive a afetividade, quando a gente é dono do corpo, quando a gente é dono da fala, quando a gente tem a capacidade de sermos donas de um corpo que nós lutamos todos os dias para dizer que eles nos pertencem, porque os homens nascem com seus corpos sendo seus corpos. E as mulheres lutam todos os dias para dizer, pera lá, moço, esse corpo é meu, esse corpo é meu, pera lá, moço, essa fala é minha, pera lá, moço, esse caminhar é o meu caminhar, que significa uma lógica de desumanização simbólica que sempre vai fomentar as desumanizações literais. E da Lei Maria da Penha, nós tivemos a Lei do Feminicídio e outras iniciativas nesse sentido. E é preciso lembrar a campanha do governo Dilma, que era Mulher Viver Sem Violência, que pressupõe a aliança da justiça com a saúde para colher provas de violências, ao mesmo tempo pressupõe as casas da mulher brasileira para unificar os serviços e pressupunha campanhas permanentes e não apenas no 8 de março, ou em agosto, ou em novembro, mas permanentemente a gente está enfrentando o sexismo, o machismo em nome da humanidade, em nome da democracia. Como a democracia está rompida, açoitada desde 2016, num golpe também misógino, num golpe também sexista, nós temos os direitos também ameaçados. São os desafios que nós estamos no parlamento para tentar avançar, mas resistir. E nós temos conseguido resistir. Muitas vezes a gente só pensa que a gente não consegue avançar, a gente não consegue avançar, a gente não consegue avançar, mas a gente também não permite que esse obscurantismo ventríloco ultrapassado de uma lógica medieval, que ele possa também avançar. Nós não conseguimos impedir o Escola Sem Partido, impedir o Estatuto da Família, impedir tantas proposições que eles queriam implementar para retirar os direitos. Muito legal, Érica. Toda vez que eu partilho algum espaço com a Érica, eu fico assim, são elementos muito profundos e do dia a dia que a gente dialoga. Vocês sabem que esse é um ano de eleição, embora no DF não tenha eleições municipais, mas no país todo nós estamos no processo de eleição. E esse é um tema que a gente precisa falar, vai servir para defender o nosso legado, defender tudo que a gente fez, e parte disso é sobre as políticas públicas para as mulheres. Se teve a Lei Maria da Penha, a Lei do Feminicídio, a Lei das Empregadas Domésticas, porque houve uma sensibilidade e um compromisso, claro, dos movimentos e também de quem estava atuando ali no governo. E dá uma dor no coração ver tudo isso sendo destruído, tudo isso não ter orçamento, como a Soninha falou, não ter assim, uma perspectiva. Destruíram tudo, a Casa da Mulher Brasileira não tem nos lugares. Como é que fica essa realidade? Parece uma coisa distante, mas é do nosso dia a dia, e isso me incomoda profundamente, porque parece que não tem a ver com a realidade. Eu acho que
essa é a minha opinião pessoal, a Lei Maria da Penha também salvou e ajuda a salvar muitas vidas. É claro que a gente tem um caminho longo para percorrer, não pode ser banalizada a violência. E eu tenho trabalhado junto com muitas companheiras do movimento para que a gente tenha uma política, uma campanha permanente, ou um processo permanente que envolva todos os movimentos, todos os partidos que têm compromisso com essa luta, com não perder mais vida de mulheres, para a gente construir isso cotidianamente. Mas nós vamos para a nossa segunda rodada, nosso segundo bloco e último, entendendo que é um ano de eleição, que esse debate vai estar na ordem do dia. Essa TVPT que a gente faz aqui, do programa Elas por Elas, a gente distribui no país inteiro, tem muitas pré-candidatas que acompanham essa TVPT aqui e acaba servindo de formação também nesse processo que o partido tem feito de se comunicar e ocupar esse espaço também. E aí eu queria que vocês comentassem duas coisas para ir finalizando esse bloco, a gente encerrar a nossa TVPT. Nós temos essa dificuldade muito grande da institucionalização dos serviços protetivos por conta de toda essa destruição que foi feita. E tem muita dificuldade da gente conseguir olhar isso para esse período mesmo da pandemia, de sobreviver a tudo isso. Mas eu queria que vocês comentassem nessa perspectiva de trazer para as eleições municipais essa pauta, porque acho que assim, tem que ter muitas mulheres eleitas, ok, mas as mulheres precisam ter compromisso com as nossas lutas, com isso aqui que a gente está falando, 14 anos de Lei Maria da Penha, a gente ainda está resistindo, e tudo isso que está sendo destruído. Então, acho que é importante falar de forma propositiva o que mais a gente pode avançar, e para as mulheres que estão pré-candidatas, o que a gente, além de defender o legado de tudo aquilo que a gente fez, o que mais a gente pode propor para conseguir salvar mais a vida das mulheres? Soninha. Bom, Anne, é um debate importante, realmente, porque nós estamos em um período eleitoral em que pese essa situação dramática que nós estamos vivendo, né, de mortalidade no país por Covid, por responsabilidade de um governo genocida, mas nós temos que fazer, inclusive fazer esse debate nacional também nas cidades, né? Quando você fala, né, que a Casa da Mulher Brasileira, que deveria ter em todos os estados e não tem, tinha recursos reservados para isso, e não foi gasto para isso, então tem que fazer esse debate, por que não tem as políticas públicas, e olhar, acho que na questão da violência, a gente tem que justamente também olhar a cidade de uma forma integral. A gente tem discutido, né, no movimento como é que a gente constrói uma cidade a partir da sustentabilidade da vida humana, né, colocando a vida no centro. Então, para você colocar a vida das mulheres, né, das pessoas no centro, você tem que olhar tudo aquilo que é necessário para você ter esse bem viver e para você ter essa qualidade de vida, que vai desde a gente pensar no acesso às mais variadas políticas públicas que a gente já tocou aqui, seja de creche, seja de trabalho, seja da economia solidária, seja da cultura, do lazer, mas também olhar como é que o município está organizado para fazer o enfrentamento à violência contra a mulher, né? Que equipamentos tem, que equipamento é necessário, que políticas de prevenção, e olhar para o orçamento, porque às vezes a gente fala das políticas e exige as políticas, reivindica, mas não olha no orçamento. Quando você olha no orçamento, você vai ver que não tem recurso em nenhuma secretaria para isso, né? Então, é lutar para a gente ter secretarias de políticas para as mulheres, que essas secretarias elas são fundamentais para articular esses trabalhos das políticas públicas e também do enfrentamento à violência. Você ter orçamento para as políticas públicas para as mulheres, porque às vezes se fala muito da política para a mulher, mas é como se fosse só no discurso que não precisa ter recurso. Política para a mulher tem que ter recurso, sim, tem que olhar onde é que vai estar o recurso, quem vai estar... tem que olhar na cidade onde que está sendo as portas de entrada da violência.
é pela questão da saúde, tem que ter formação aí desses profissionais, tem um centro de referência, se não tem, tem que ter, tem consórcio para ter abrigo, tem casa de passagem, tem que olhar os equipamentos que são necessários, tem que propor e tem que olhar onde é que vai estar esses recursos, né? Isso é muito importante. Além disso, nós, assim, como movimento, como partido de esquerda, a gente tem que incentivar muito e fomentar muito a participação popular e a auto-organização da população e das mulheres. Por quê? Como a gente já falou aqui, e a Érica reforçou, a lei sozinha não basta, né? A lei sozinha ela não resolve a vida das mulheres. Se você não tiver movimento organizado, reivindicando, mulheres lutando nos bairros, construindo solidariedade, né? Que essa deve ser uma ferramenta que a gente deve discutir, né? Que é como você retomar para nós, para a classe trabalhadora, essa ideia da solidariedade entre a classe trabalhadora, entre as mulheres, para enfrentar a violência. Então, são todos esses elementos que vai da política pública, mas de ter orçamento, de olhar o que é necessário de equipamento, não pensar aquilo que a gente falou já aqui. Nós não podemos pensar que enfrentar a violência contra a mulher é reivindicar uma delegacia, né? Nós temos que pensar nesse conjunto de políticas, no conjunto de ações de enfrentamento, mas de prevenção também à violência, né? Então, é pensar a cidade como um todo e pensar assim, nós temos que criar na cidade uma ideia de que as pessoas não aceitem a violência contra a mulher, que a violência contra a mulher ela seja intolerável, porque a hora que você também cria esse sentimento na comunidade, nos bairros, também os homens não estarão tão à vontade para continuar exercendo a violência contra a mulher. Então, a nossa organização ela é fundamental. Valeu, Soninha. Érica. Não, eu penso que a Soninha falava é fundamental, que é a organização, né? O protagonismo. Eu pensei em 3 elementos básicos. Um deles é a intersetorialidade. As políticas públicas elas não podem ser solitárias, porque os direitos não são solitários. Nem a violação de direitos é solitária. Se tem uma violação de direitos, ela vai puxar outra violação de direitos. Então, não há solidão, como também não são solitários com relação, não são apartadas a democracia e o próprio direito. A democracia, de fato, ela pressupõe direitos, porque os direitos é que fortalecem a própria democracia e transformam uma democracia que caminha, que anda, que está em todos os cantos, todas as dobras da nossa cidade. Mas é preciso também ter a territorialidade, identificar os territórios. Há territórios que têm saberes, que têm forma de se organizar. E esses territórios eles precisam serem reconhecidos e fortalecidos na sua possibilidade de resistência e de construção. E o protagonismo, que aqui foi bem dito pela Sônia. Eu penso que não dá para pensar nenhuma política pública sem ter a fala das mulheres, porque são as mulheres que estão nas portas dos hospitais. 75% das mulheres, numa pesquisa aqui de Brasília, 75% das pessoas que estão nos hospitais são mulheres, que levam o vizinho, que levam o parente, que levam o filho. Quem está nos conselhos de classe escolar são as mulheres, via de regra. Então, as mulheres precisam ter instrumentos para construir as políticas públicas. E são as mulheres que sabem que a cidade nos é proibida. Entra de madrugada em qualquer cidade. As mulheres não se sentem com a cidade lhe pertencendo. O direito à cidade, portanto, é uma reivindicação absolutamente fundamental das mulheres. Nós é que sabemos como o transporte urbano, por exemplo, é feito para controlar os corpos para serem explorados no mercado de trabalho. Não é feito para a vida em comunidade e em coletividade. Nós é que sabemos que as praças elas não são arrancadas, porque as praças não são mais espaços coletivos, de encarar o outro, a diversidade, a alteridade.
a diversidade, a alteridade, para que possamos superar as adversidades. Então, as ruas e as praças ficam desertas à noite e são proibidas para a mulher, como é proibida para o beijo lésbico, como é proibida para o afeto LGBT. Então, assim, a cidade não pertence a todas e todos. É uma lógica de que ela tem dono, não apenas na especulação imobiliária, dos que se sentem donos da cidade, que monetarizam a cidade, mas também elas pertencem a quem tem as condições de uma sociedade com tanta heteronormatividade, uma sociedade com tanta sexismo e machismo, as cidades são entregues a esses segmentos. Então, portanto, é pensar a cidade. Nós temos 4 candidatas na nossa bancada. Nós temos Marília Reis, que vai disputar Recife. Nós temos Margarida Salomão, que vai disputar Juiz de Fora. Nós temos Luiziane Lins, que vai disputar Fortaleza, a Prefeitura de Fortaleza. E nós temos Benedita da Silva, que eu digo, não é Benedita, é Benediva, por tudo que representa para cada um e cada um de nós. Benediva da Silva, que vai disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro. Nós temos, portanto, as mulheres, e Margarida Salomão, ela fala alguma coisa muito interessante. A gente não pode pensar nas nossas vidas da porta de casa para dentro. Até porque dentro de casa, se há um ambiente de violência, ele vai se espraiar. A violência contra as mulheres, ela é estruturante, porque ela sai da porta de casa e ela caminha através dos filhos, caminha através dos outros entes da própria família. Margarida dizia, a gente tem que pensar a cidade da porta de casa para fora, os espaços. Como é que nós construímos uma cidade que seja uma cidade que vai contemplar todos os direitos, que seja um local que o recorte humano seja o mais valorizado. Significa mobilidade, que tenha condições de ir e vir, mas que tenha saúde, que tenha educação, que tenha moradia. Muitas vezes, até os projetos habitacionais, eles negam um conjunto dos direitos. Eles são feitos num lugar tão distante que não te possibilita que você tenha realmente uma cidade que contemple todos os espaços para que você exerça uma humanidade, inclusive os espaços de fé. Os espaços de fé que têm que ser plurais, porque a liberdade de credo e de não credo, ela está na nossa essência humana. Então, portanto, eu diria, pensar a cidade e pensar sobre o olhar de mulheres. Por isso, todas as políticas têm que ter recorte de gênero e todas as políticas têm que ter a fala das mulheres, tem que criar mecanismos nesta perspectiva. Eu concordo muito com a Sônia, a gente luta muito por delegacias, e a gente quer que tenhamos delegacias, óbvio, mas a Lei Maria da Penha, ela ficou muito recortada pelo recrudescimento punitivo, mas ela é muito mais do que isso. Ainda que você tirar da condição de crime de menor potencial ofensivo tem um caráter pedagógico e libertário que a gente não consegue imaginar. Mas a gente vai imaginar quando a gente vê os meninos contestarem a violência contra as meninas. Aí a gente começa a imaginar a importância dessa lei, que é uma lei, talvez seja uma das mais conhecidas do Brasil. Acho que a Lei Maria da Penha é mais conhecida do que a própria Constituição brasileira no seu conteúdo, mas é preciso que ela seja conhecida na sua integralidade. Então, portanto, Anne e Sônia, nessas eleições a gente tem muitos desafios para romper essa subrepresentação feminina, mas, ao mesmo tempo, não basta ser mulher, é preciso fazer política como mulher, conhecer nossos corpos, que são corpos que têm identidades de gênero, reconhecer a liberdade. E aí eu me calo com o Bachelet quando fala que quando a mulher entra na política, muda a mulher. Mas quando muitas mulheres entram na política, muda a política. Até porque muitas vezes a gente tem que pôr o pé na porta mesmo, para dizer, fecha não que a gente quer passar. Fecha não que a gente quer passar. E aí arrancar as mordaças, as que são visíveis, as que são invisíveis, identificar as burcas, rasgar as burcas, as visíveis e as invisíveis, que são os mecanismos simbólicos de dominação dos nossos corpos, das nossas falas e das nossas vidas. Por isso, é preciso ter o direito e a liberdade de ser mulheres. É bom entender que são os jovens e as mulheres, penso eu, que têm efetivado a maior oposição
ao que representa esse peito estufado do fascismo que está com a faixa presidencial. Porque as mulheres sabem exatamente o que é a liberdade. E sabem exatamente como é custosa a liberdade num país de casas grandes e senzalas, e tem um profundo amor pela liberdade, um profundo amor pelo riso, um profundo amor por uma sociedade mais justa e mais igualitária. Obrigada, Érica. Obrigada, Soninha. Assim, uma live, nossa, emocionante. É muito importante falar da questão da Lei Maria da Penha e acaba sendo um processo para motivar também as mulheres, não só que estão pré-candidatas, mas as nossas militantes do dia a dia, dos movimentos também, que acompanham aqui. E para quem está nos acompanhando, eu quero agradecer que ficaram com a gente até agora, dizer que a gente precisa meter a colher. Essa é uma lógica que não dá mais para tolerar. A questão da violência não pode ser banalizada. A gente não pode ficar calada diante de todo dia notícias de feminicídio. A gente não pode dizer que é a vida da outra pessoa e não falar nada, não meter a colher, não. A gente não pode silenciar. Como disse a nossa campanha desse ano, silenciadas nunca mais. Nós não aceitamos. E quanto mais aprofunda com esse genocida, com esse desgoverno, e a gente luta por fora Bolsonaro, a gente luta também pelas nossas vidas, pela nossa liberdade. Essa é a nossa principal essência, a essência feminista aí, ó, mulheres contra Bolsonaro, exatamente. E eu tenho muito orgulho, né? Agora é de ter você como nossa deputada, como parlamentar, assim, a gente acompanha o teu trabalho e Sonia, uma grande guerreira aí nos movimentos e que nos assina muito. Muito obrigada por partilhar comigo aqui esse momento na TVPT, Elas por Elas, e não vamos nos silenciar e vamos à luta, as mulheres, que a gente tem muita coisa ainda para construir e isso depende de nós. Ninguém vai dar espaço, ninguém vai pegar e vai dar na mão tudo certo, não. Nós temos que ocupar o nosso espaço e lutar pela nossa liberdade. Um forte abraço a todo mundo que acompanhou, um abraço virtual. Érica e Soninha, um beijo. E fora Bolsonaro e o governo dele todo junto. Fora Bolsonaro!